Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal e agora para este vídeo vamos discutir um conceito que é o conceito de teor das repetições nos treinos de musculação. Eu vou nesse vídeo explicar o que significa o teor das repetições e, apesar de repetições, número de repetições, ser uma variável do componente de volume da carga de treino na musculação, o teor das repetições pode também se configurar como uma variável de componente de intensidade nos treinos de musculação. Vamos então entender, aprender, discutir teor das repetições nas séries de musculação. Pessoal, vamos lá. Quando nós falamos então em teor das repetições, o que significa isso? Esse é um conceito que eu tenho para mim, que eu criei para poder auxiliar, inicialmente ajudar no próprio esquema de planejamento dos treinos de musculação, da evolução das intensidades de treino e da evolução, portanto, da carga de treino como um todo. Então, a partir daí, eu criei esse conceito, eu propus esse conceito de teor das repetições. E algo disso já tem na literatura, já tem aí no dia a dia do treinamento. Então, inicialmente, vamos entender o que é esse teor. E aí, fique aí que na sequência eu vou explicar exatamente a importância de se pensar o treino a partir do teor, classificar as repetições nas séries a partir do teor dessas repetições e como a gente usa isso na estruturação da evolução das intensidades de carga do treino. Vamos lá. Quando eu falo em teor, então, em primeiro lugar, existem dois teores aí que já são conhecidos e reconhecidos, estão em todo lugar, em todo material referente à musculação. Um primeiro tipo, então, são as repetições máximas. Isso aqui, obviamente, não fui eu que propus. O que são repetições máximas em séries de musculação? Com um determinado peso, seja qual for ele, você conduz, caminha com as séries, vai com as repetições até a falha concêntrica. Um peso lá que eu aguento 9 repetições máximas, vou fazer a 10ª, não consigo. Quando eu não consigo realizar a concêntrica, eu fui até a falha concêntrica. Então, sempre que eu conduzir, sempre que eu levar uma série qualquer até a falha concêntrica no número de repetições, eu estarei diante de uma série de repetições máximas, que tem, portanto, um teor de repetições máximas. Beleza? Primeira delas. Já vou explicar a importância disso, o que isso aqui significa, cada uma dessas séries, desses teores, do ponto de vista da tensão no músculo e o porquê delas também, o teor ser um fator, um aspecto determinante da própria intensidade do treino. Então, repetições não estão relacionadas pura e simplesmente ao volume de treino, mas elas têm também relação com a intensidade. E já explico. Um segundo teor de repetições são as denominadas repetições supramáximas. O que significa isso? Significa eu realizar séries com repetições além da falha concêntrica. Qualquer repetição que eu for além da falha, Cássio, como é que eu vou além da falha? Ou alguém vai me ajudar, cheguei aqui, fiz a 9ª, na 10ª não vai, alguém me ajuda. Essa repetição além da falha é uma repetição supramáxima. Tudo bem? Mas eu posso também fazer encurtando o movimento. Inclusive, essas estratégias representam aí 2 métodos de treino na musculação. O método da repetição forçada e o método da queima. São métodos que se utilizam de repetições supramáximas. Ok? 1, 2, 3. Importante entender que para cada repetição supramáxima a mais que eu faço, eu estou modulando e manipulando o nível de tensão no músculo. Já vou explicar isso. Fica aí que eu já vou explicar isso. E na medida em que eu manipulo o nível de tensão, eu manipulo a intensidade, o nível de desestabilização mecanotensional, as microlesões teciduais. Então isso não depende só do peso, depende do teor das repetições. Já explico como. E aí aquilo que eu proponho em termos de teor de repetições. O que eu chamo de repetições quase máximas. O que
é quase máxima, Cássio? É você ficar 10% abaixo da falha concêntrica. Um peso que eu aguentaria 10 máximas, eu faço 9 repetições quase máximas. O peso que eu aguentaria 20, eu faço 18 repetições quase máximas. Ô Cássio, mas como é que eu vou saber qual é o número de repetições? É aí que entram os testes. E não é o teste de 1RM que mostra isso, é o teste de repetições máximas. Tem vídeo nosso aqui falando sobre esse teste. O teste de repetições máximas me dá condições de estimar o peso de 1RM e ajustar os pesos de treino, mas acima de tudo ele me mostra o desempenho com um determinado peso específico e me auxilia muito para entender para cada percentual, para cada peso que eu estiver utilizando, percentual de 1RM ou para um determinado peso absoluto, qual o número de repetições previsto e, portanto, me dá condições de entender o que é quase máximo. Eu trabalho com isso dessa maneira há aproximadamente 20 anos. E dá muito certo isso, desde que eu tenha o teste. Obviamente, sem o teste eu não tenho como saber. Ele não pode ficar 1, 2 abaixo daquilo que a gente percebe ou que o aluno próprio vai perceber que é a falha. É uma possibilidade de você trabalhar com a quase máxima. Quando você trabalha com intensidades, com pesos que vão ficar em torno de 10, 11, 12 repetições, ele vai ficar 1 abaixo da falha. Quando é uma intensidade menor e, portanto, repetições maiores, ele vai ficar em torno de 2 abaixo da falha concêntrica. É uma forma, é um pouco subjetivo, mas é uma forma de você trabalhar com repetições quase máximas. E, por último, as repetições que eu, Cássio, denomino de repetições submáximas. Que é isso? Vai ficar em torno de 20 a 40% abaixo da falha concêntrica. Quer dizer, então, que aquele peso que eu faria 10 repetições máximas, se eu fizer em torno de 6, 7, 8, eu estou numa série com repetições submáximas. Um peso que eu faria 15 máximas, se eu fizer 10, 11, 12, 9, 10, 11, até 12, eu estou em repetições submáximas. Ô Cássio, mas aí não tem muito efeito de treino. Tem sim. O que não tem efeito em termos de desestabilização mecano-tensional, pela relação intensidade, peso, volume, número de repetições, é quando trabalha abaixo disso. Nós temos hipertrofia com esse teor de repetições, trabalhando com submáxima até quase máxima nos 2 primeiros meses de treinamento. Nós temos hipertrofia investigada por ultrassom, que nós trabalhamos com isso para investigar se isso aqui realmente traz resultado, e traz. Obviamente com indivíduos ainda iniciantes. Tudo bem? Então isso aqui é uma relação peso, número de repetições, que determina estresse tensional adequado para o músculo e determina, a partir daí, resposta de hipertrofia. Então cai por terra aquela ideia de que somente repetições máximas geram hipertrofia. Isso é papo furado. Quem está mais avançado vai precisar cada vez mais disso e disso, máxima e supramáxima. Mas indivíduos iniciantes e tal não precisa. E nós temos tido hipertrofia com esses teores de repetições e eventualmente máximas até 6 meses de treinamento, e ainda assim os indivíduos exibindo hipertrofia, e essa hipertrofia investigada por exame de imagem, por ultrassom. Então aí não é bioimpedância, não é adipometria, é exame de imagem. Então repetições submáximas, principalmente em indivíduos ainda iniciando, e aí é garantido nos 4 primeiros meses de treinamento, submáxima e quase máxima, trazem efeito e praticamente os mesmos de repetições máximas. Isso para alunos que eu chamo do não público das academias, aquele refratário que vai, que começa, para depois de 1 mês, 2, ou aquele que nunca vem, aquele que diz que não gosta de musculação, pense muito nisso aqui. Repetições submáximas. Não precisa chegar na falha, principalmente com iniciante e com quem não gosta, porque o estresse é muito maior, o estresse metabólico do treino é muito maior. O nível de acidose, o nível de hiperventilação, o desconforto, a dor associada no momento de cada série, muita gente não gosta.
E não precisa, porque você não está trabalhando com alguém que você busca o maior nível de hipertrofia, aquela que eu chamo de hipertrofia estética de alto volume. Isso é só 5%. Para os outros 95%, comece a repensar o processo. Isso aqui dá resultado. Até 6 meses eu garanto que esses 2 teores dão resultado, porque nós temos isso já e há mais de 10 anos investigando esse resultado por ultrassonografia. Cássio, mas e aí? Por que acontece isso? Por que isso aqui é também intensidade? Olha só, nós temos trabalho já e até uma dissertação de mestrado feita com isso. Quando nós realizamos séries com repetições máximas ou com repetições submáximas, durante a série, a concentração de lactato para o mesmo peso, imagine um peso que o indivíduo consegue 10 repetições máximas, ou um peso que ele consegue realizar 20 repetições máximas. Quando a gente pega uma série num dia e ele faz 20 máximas numa sequência de exercícios, e no outro dia ele faz com o mesmo peso, por exemplo, 16 repetições submáximas, que está aqui, né, 20% abaixo delas, 10, 20% abaixo, 4 abaixo, a concentração de lactato na hora ali do treino é menor quando ele faz série submáxima. O peso é o mesmo, mas a concentração de lactato é mais baixa. Se o lactato é mais baixo, nós estamos falando de intensidade. Lactato é um parâmetro de mensuração de intensidade de treino. A frequência cardíaca, a resposta aguda de frequência cardíaca na série é menor quando eu pego o mesmo peso e faço repetições a menos. Isso é meio óbvio. Quanto mais eu me aproximo da falha ou ultrapasso, a intensidade relativa aumenta. Já vou explicar por quê. Mas o lactato é menor, a frequência cardíaca é menor, a resposta aguda de pressão arterial é menor aqui, então isso aqui também tem a ver com segurança cardíaca, ainda que na musculação não tenha grande problema, mas a resposta do PA é menor. Parâmetros de intensidade, lactato, frequência, a percepção subjetiva de esforço é menor quando ele faz a série com repetições submáximas com o mesmo peso na outra máxima, e no dia seguinte o nível de dor muscular tardia é menor e a CK plasmática é menor, trabalhando com as repetições submáximas. Apesar disso, tem resposta de hipertrofia. Portanto, quando eu olho para isso, vai o primeiro ponto. Na prática, qualquer aluno iniciante começa por onde o processo? Com repetições submáximas. Mas eu não faço o teste. Fica na percepção dele. Fica aí 3, 4 abaixo da falha. Quando perceber que começa a queimar um pouco mais, fechou. Deixa sempre sobrando 3, 4 repetições. Para a maioria das séries você vai estar aqui. Isso tem efeito. Isso é estresse que gera adaptação de hipertrofia e de aumento de força muscular. Fiquem tranquilos. Não é verdade que tem que trabalhar só na falha para dar resultado. Isso é para o mais avançado. E para quem busca esse aumento mais pronunciado. Comecem a trazer mais gente para a musculação. Por quê, Cássio? Tem um vídeo aqui mostrando sobre isso, da questão da fadiga na musculação ao longo das séries. Mas na medida em que você vai realizando cada uma das repetições nas séries, com peso de hipertrofia, séries desde 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, por aí, repetições, sempre que você está a cada repetição, essas séries têm um predomínio anaeróbio lático e vai acumulando hidrogênio, também o fosfato lá, mas o hidrogênio aqui de interesse para nós. Conforme a cada repetição vai aumentando o hidrogênio, ele vai ligando lá naquele sítio TNC da troponina e vai inibindo o acoplamento actomiosínico, o que significa dizer o seguinte: a cada nova, tem um vídeo que eu falo mais disso, a cada nova repetição na série, eu vou tendo cada vez menos ponte cruzada acoplada, eu tenho menos acoplamento. Então diminui o número de pontes cruzadas da miosina acoplada com a actina. Por isso que o peso vai ficando cada vez mais pesado. Chega um momento em que o número de pontos que você tem acoplada já não gera mais o nível de tensão necessário para você levantar aquele peso. Aí você chegou na falha. O peso vai ficando mais pesado a cada repetição. Assiste esse vídeo aqui sobre a fadiga na musculação. Então o peso vai ficando mais pesado. Só que você tem menos ponte acopladas, está gerando menos tensão. É como se você estivesse levando um piano
em 10 pessoas, e no meio do caminho vai saindo gente. Quem fica, o piano fica mais pesado. Portanto, na medida em que isso acontece, conforme eu vou me aproximando da falha, eu tenho um aumento da tensão por área de micrômetro quadrado. A tensão por área do músculo. Área de micrômetro quadrado. É tensão relativa. Isso aqui é o determinante da resposta hipertrófica pelo nível de desestabilização mecanotensional que eu promovo no músculo. Então não é só o peso, é a amplitude. Tem vídeo aqui falando de tudo que representa a carga do treino, o estresse do treino na musculação. Mas o teor das repetições, quanto mais eu me aproximo da falha ou ultrapasso, eu tenho cada vez menos ponte cruzada acoplada, eu tenho cada vez menos gente levando o piano. Então, cada um que fica faz mais força. Aumenta o nível de força relativa para cada um. É exatamente isso que acontece dentro do músculo. Assista esse vídeo aqui, eu estou explicando mais ou menos aí por cima. Tudo bem? Então, na medida que eu me aproximo ou me afasto dela, agora eu vou fazer uma além da falha. Eu tenho menos ponte ainda acoplada. E aí é mais tensão por área. E justamente aí, quando a gente chega lá na falha, aí aumenta mais ainda o recrutamento das fibras do tipo 2B ou 2X, que vão responder muito com a hipertrofia. Porque tem maquinaria ali enzimática melhor para essa resposta hipertrófica. Então, a hora que eu passo da falha, uma única repetição a mais já determina um aumento do nível de tensão relativa à tensão por área. Então, como é que eu evoluo com o processo de treino? Sub, depois vai usar... Não é só sub no começo, depois só quase mais. Não, você vai avançando da sub, aí vão aparecendo mais repetições quase máximas dentro da estrutura do treino, aí depois vão aparecendo num dado momento uma outra série com repetições máximas, depois supramáximas, e vai sobrepondo, vai aparecendo mais e mais na medida em que o indivíduo vai avançando e que você busca maior nível de hipertrofia. Se você não busca um nível exagerado, exacerbado, máximo de hipertrofia individual, você não precisa quase nunca sair daqui, esporadicamente você usa aqui. Isso aqui é o treino que pode ser para muito, né, pai, mãe de muito treinador em academia. Eu não gosto de academia, vai lá, fica sofrendo um monte. Ele não busca essa hipertrofia do mais alto nível. Está aqui, ó. Isso aqui dá resultado. Tudo bem? Então é para isso que a gente usa. Isso aqui me auxilia, e todo o esquema que nós temos aqui no nosso sistema de treino da Brado, da progressão, tudo é também baseado nisso aqui. Na medida em que usa mais e mais as repetições máximas e supramáximas, nós vamos modulando treino a treino, semana a semana, micro a micro, nós vamos avançando com o nível de tensão por área, né? Vai mexendo no peso, mexe na amplitude do movimento, mexe no tempo de intervalo, mas mexe mais e mais nesses teores. Conforme vai avançando, trabalha mais e mais séries com repetições máximas e supramáximas e com mais repetições supramáximas. Então isso aqui também tem que ser controlado. Uma supramáxima representa um nível de desestabilização mecanotensional. Duas representa mais. Então ou eu uso uma, eu uso duas. Duas vem depois que eu usar uma supramáxima. Então não se começa fazendo supramáxima já com 3, 4. Calma, evolui de maneira progressiva, racional, planejada, lógica, com o estresse de treino como um todo. Então é isso aqui, ó. Esse é o esquema do teor. Como ele interfere com a tensão por área de micrômetro quadrado, porque na medida em que eu chego nela, ou me afasto, vou mais além dela, tem cada vez menos ponte e o nível de tensão por área aumenta. Isso, obviamente, aumenta o que eu denomino aqui, né, de desestabilização mecanotensional. E veja que interessante. Tem muito a ver, né, com o que é a hipertrofia, tensão por tempo de tensão. Na medida em que eu pego o mesmo peso e venho daqui, vou subindo para a máxima, eu vou fazendo mais repetições, fico mais tempo também. E na medida em que eu vou além da falha, eu fico mais tempo também e com menos capacidade e com menos ponte acoplada. É mais tempo com muito mais tensão por área de micrômetro quadrado. Então é por isso que essas repetições também induzem, né, a um nível de resposta hipertrófica alto. Tudo bem, mas não precisa só isso aqui ou isso. Vejam que existe possibilidade de você trabalhar com repetições abaixo da falha e ter resultado de hipertrofia
e de também aumento de força. A hipertrofia leva ao aumento da força, e isso aqui também, principalmente em indivíduos que estão no início, também determina aumento do recrutamento motor. Basta estar com um peso adequado ali. Tudo bem? Então é também algo bem interessante para a gente. E é realmente, né, esses teores, é algo que realmente interfere com a intensidade, porque você mexe com parâmetros relacionados à intensidade. Considerem esses teores, principalmente sub e quase máximo, para o início, para a população mais refratária, para quem não gosta, para quem já começou e parou com a musculação. Considerem isso e considerem também outras estratégias, tem aí para falar sobre série simples. Considerem isso para que vocês tenham uma possibilidade também de manter esses alunos. E para aqueles que já são mais treinados, considerem olhar melhor para as máximas e supramáximas de maneira também progressiva, para você garantir aumento do nível de estresse, né, para o músculo, de desestabilização mecanotensional progressiva para esse músculo, para que você explore ao máximo o potencial individual de hipertrofia. Tudo bem? Espero que tenha ficado claro. Esse é o conceito de teor das repetições. Por que ocorrem, né, essas mudanças de intensidade apesar do mesmo peso, na medida em que a gente progride até a falha ou vai além dela, e como a gente utiliza o conceito de repetições, né, submáximas, quase máximas, máximas e supra, ao longo de um processo de treino, desde o início até a evolução, né, para os indivíduos mais avançados. Espero que tenha ficado claro. Se você gostou, deixa aí o seu like, recomende o vídeo. Recomende o canal também para os seus conhecidos. Caso não seja inscrito, convido a se inscrever aqui no canal e convido também a fazer parte do nosso clube de membros. E espero então, né, novamente que tenham gostado e espero revê-lo aqui nos demais vídeos do nosso canal. Muito obrigado.